Olá! Hoje nós vamos atender a um pedido de uma inscrita que queria saber modelos de tranças diferentes. Ela costuma fazer tranças, bastante tranças, à mão e não consegue entender como isso ficaria na máquina. Além da trança simples, que sobe uma trança do lado da outra, ela queria modelos diferentes, porque esse ela já fez com o transportador de 2, não com o de 3. Eu também prefiro fazer tranças pequenas, com o transportador de 2, que ele não machuca tanto as agulhas, não entorta tanto as agulhas. Aqui eu vou delimitar um espaço para as tranças transversais. São tranças que correm sempre na transversal. É uma forma de fazer tranças diferentes. Eu vou usar essas 24 agulhas centrais, que o meu trabalho está centralizado, então 12 para um lado, 12 para o outro, são 24 centrais. Depois na lateral, eu preciso centralizar, porque depois na lateral eu vou descer o ponto quando eu estiver lá em cima e refazer ele pelo avesso. Então ele vai ficar com profundidade a trança. O método que eu conheço de trança mais fácil é apanhando as primeiras da direita, deitando o transportador, pegando as da esquerda e colocando no lugar das primeiras e depois esta que foi tirada por primeiro. Ergo sempre as agulhas que fizeram e as vizinhas. Faço 4 carreiras. Agora eu vou pegar, não as anteriores, eu vou pegar metade daquelas que foram feitas, virar de novo o transportador, colocar, recolocar. E passou uma bolota de fio. Essa lã, ela tem muitas qualidades, mas esse defeito aqui também se quebra um dos fiozinhos, porque ela é composta de vários fios, se quebra um dos fiozinhos, ela faz um acúmulo ali. E isso da antena, passa na antena, já dá problema, passa no carro, ele para aqui. Recoloco e continuamos. Sempre me pedem que tipo de linha usar. Eu não costumo fazer propaganda porque linha às vezes é boa para um e não é boa para outro. Muitas lãs de novelo são ótimas, não dão problema nenhum. As linhas novas, as lãs novas que estão surgindo no mercado, estão dando problema sim. E cabe ao fabricante lá verificar os defeitos e corrigi-los, porque no dia a dia quem sofre é quem faz. Então eu não vou mais sugerir lã, não vou mais dar ideia de compre essa ou compre aquela, porque é problema também. Novamente, pego as duas, recoloco. Eu estou fazendo ela em diagonal. A primeira trança foi feita nessas 4 agulhas aqui. A segunda trança eu fiz nessas 4 aqui. Então, eu usei uma parte da que já foi usada na trança anterior. Agora, fiz essa daqui. Uma parte foi usada da trança anterior.
Próxima trança, eu uso 2 agulhas que foram da trança anterior e mais 2 novas. Então, ela vai ficando em diagonal. Poderia ser feito também a cada 2 carreiras, só que daí o trabalho fica muito juntinho, acaba nem se percebendo que houve uma trança ali, ele parece um outro desenho em relevo. Cheguei à última trança, que eram de 24 pontos, cheguei à última trança. O ideal agora é começar novamente, para ela ter um início e um fim. Não faço mais lá, continuo aqui. Também dá para fazer outros desenhos junto com a trança. Na lateral, subir com algum outro desenho na lateral, ou aqui, dentro desse espaço que foi delimitado para fazer a trança enviesada, fazer algum desenho com transportador furadinho. E assim o trabalho se repetiria. Depois eu solto um ponto. Esses trabalhos em profundidade, que a gente diz, que são remalhados o ponto pelo avesso, parecem aqueles efeitos de trabalho à mão, em tricô de agulhas, em tricô de 2 agulhas. Posso remalhar um ponto, descer um ponto ou descer 2 pontos também. Ele fica mais largo ainda a distância e fica muito melhor. Vamos mostrar nos 2 lados. Esse remalhado é refeito toda carreira, não pegar 2 carreiras. É feito remalhando carreira por carreira. Eu vou fazer de ambos os lados e já mostro o efeito dela.
Outra forma de fazer tranças também em diagonal menor é usando detalhes na lateral. Detalhes só feitos com transportador. Eu uso sempre a mesma agulha a ser transportada, mas numa carreira ela vai para fora, na outra carreira ela vai para dentro e fica um desenhinho bem mimoso. São detalhes pequenininhos que fazem diferença num trabalho. Eu já deixei eu deixei 8 agulhas centrais, onde estão sendo feitas tranças. Também que saem em diagonal, saem tortas. São tranças de 2. Eu deixei um ponto vago em cada lado. Essa eu não vou remalhar, só para mostrar a diferença. A cada 4 carreiras eu faço a trancinha. E a cada 2 carreiras eu faço esse transporte na lateral. E aqui eu termino e ponho na mesa para mostrar as 2 tranças juntas. E aqui as trancinhas que nós fizemos por primeiro. Num lado eu remalhei 2 pontos, desci 2 pontos e remalhei. Ele ficou uma cava razoável. No outro lado eu remalhei 2 pontos também, só que eu fiz deixei um na máquina e desci o outro, refazendo pelo avesso. Então, 2 pontos refeitos no avesso, só que com distância fica um desenho diferente de 2 pontos juntos. Dá para variar, dá para criar outros modelos também. Essa eu deixei 24 pontos de lado a lado, fazendo a cada 4 carreiras uma trança. Então, ela tem um efeito, um desenho. Eu poderia fazer também em zigue-zague. Ao invés de sempre deitar a trança para esse lado, quando eu chegasse nessa, ao invés de começar nova, eu iria ao contrário. Também é outra opção. O segundo modelo eu fiz com 8 agulhas de distância, também tranças de 2. Mas olha a diferença que faz. Um detalhezinho na lateral, um ponto vago e tranças menores. Aqui 24 pontos, aqui 8 pontos. As tranças parece que ressaltam mais. Fica um desenho diferente e esse detalhe na lateral é sempre a mesma agulha transportada, mas quando você põe uma vez para um lado, faz 2 carreiras, no próximo transporte vai para o lado seguinte. Ele dá esse joguinho em zigue-zague aqui também. Bastante parecido com o ponto de agulha de 2 agulhas, tricô de 2 agulhas. Então, qual modelo você acha mais bonito? O marronzinho ou o laranja? Os dois têm o seu charme e os dois têm utilidade, tanto para casacos, roupas masculinas quanto femininas. Uma opinião ali, este ou o marrom? Nossas dicas de trança, então, por hoje. Tranças em diagonal, ok? Bom trabalho!